Pessoal, tenho os meus dados em separado aqui, certo? Agora eu posso lidar com cada um deles. Eu já sei que eu tenho uma função, um problema para resolver lá na frente, que é converter isso, mas eu vou, como ursinho Pooh, abstrair. Tá? Mas eu preciso armazenar essa informação em algum lugar. Por quê? Porque quando voltar aqui o meu for, eu perco essa informação. Essa informação só existe no momento que eu transformei. Eu vou criar uma nova variável chamada usuários para guardar as informações dos usuários. Tá? E mais, será um dicionário. Por quê? Porque é a estrutura que melhor representa essas informações. Porque eu posso dar um nome para essas informações. Tá? Se eu abro duas chaves desse jeito aqui, eu estou abrindo um dicionário vazio. Poderia ter feito isso com lista? Poderia. Mas me daria muito mais trabalho. Tá? Eu tenho essa solução pronta com listas, tá? Depois eu mando para vocês verem a diferença. É muito mais difícil de entender. Professor, eu não sei porque o meu não coloco barra tab. Ele não tem o barra tab na lista, na verdade. Ele está com um espaço, está dando um nome, um espaço. Então, o que está acontecendo é que o separador aqui do teu arquivo provavelmente é espaços. Tá? E se eu for lá no arquivo e mudar para tab, tá certo? Aí vai corrigir. Mas tome cuidado. Na hora de mudar para tab, você tem que trocar aqui embaixo. Ó. Então, aqui, ó, esse campo aqui do VS Code te diz o que o tab faz. Então, aqui, tá vendo que ele está dizendo que ele vai dar 4 espaços? Então, para poder mexer com esse arquivo, você tem que clicar aqui, trocar para Indent Using Tabs. E trocar para 4 espaços. O tab significa 4 espaços. Ó, se eu clicar aqui, ó, tá vendo que lá embaixo mudou? Ó, tab size. Agora ele faz tab. Tá? Aí, se você fizer essa alteração, tá? Tomem cuidado, pessoal. Aqui, por que ele faz isso? Tá? No padrão do Python, olha lá, tá em 4 espaços, certo? Por quê? Indentação no Python, de acordo com o PEP8, é feito com 4 espaços, não com tab, certo? Então, por isso que ele deixa 4 espaços por padrão. Mas se você precisa criar um tab, você precisa trocar aqui embaixo. Tá? Cuidado com isso, esse é o padrão do VS Code, certo? Pois é. Para esse exercício, esse é o erro mais comum nesse ponto. Tá? Então, pessoal, eu vou guardar essas informações no meu dicionário. Então, o que eu vou ter? Usuários na posição o quê? Veja, o meu usuário, ele está na primeira posição da minha linha, certo? Então, se eu venho aqui, linha na posição 0, ele me traz o meu usuário. Por que eu coloquei o usuário aqui? Pessoal, lembrem, o dicionário, ele usa chave para guardar alguma coisa, certo? E a chave tem que ser única. Eu posso ter no meu servidor lá 2 usuários Alexandre? A resposta é não. Ah, como que você sabe disso? Pessoal, imagine o seu usuário de e-mail. O seu e-mail, certo? Pode ter 2 pessoas com o mesmo e-mail? Não. Ah, professor, mas eu compartilho o meu e-mail com o meu colega. Mas é um problema seu, certo? Do ponto de vista lá do servidor, é só você que é o dono desse troço. E do ponto de vista legal, é só você que é o dono desse troço também. Tá? Então, quando eu uso o usuário de chave no meu dicionário, é porque o usuário é único. Beleza? Então, por isso que ele se torna uma boa chave para o meu dicionário. Porque é único. E agora, lá dentro eu vou guardar outro dicionáriozinho. E qual que é a primeira chave que eu vou enfiar lá dentro? O espaço ocupado. Por quê? Porque eu já tenho essa informação, certo? Então eu venho aqui, espaço ocupado. E quem que ele recebe? Linha na posição 1? Poderia. Qual que é o problema de linha na posição 1? É essa tripa de número louca aqui, ó. Certo? Eu já posso converter, não posso? Por quê? Porque eu já tenho a função que faz isso. Então, quem que esse cara vai receber?
Isso aqui, o resultado desta função. Ah, por que ele marcou aqui? Porque agora eu já sei a primeira coisa que a minha função faz, certo? Recebe um espaço. Então, a minha função recebe um espaço. Olha lá, já sumiu, certo? Porque se eu quero converter um espaço, a função precisa receber o espaço a ser convertido, não é isso? Então, agora eu estou armazenando no meu dicionário o espaço ocupado por este usuário aqui, já convertido para megabytes. Deu para entender? Eu fiz totalmente diferente. Diga. Dá para usar esse for que você está fazendo aí. Agora você está pegando espaço. Né? Dá para aproveitar esse momento para guardar esse espaço, uma variável e somando para ter a soma total, para depois utilizar no... Não só pode, como é o que faremos. Tá? E daí dá para usar na divisão final lá da porcentagem que está no. Sim. É exatamente o que faremos. Tá? O que acontece aqui, pessoal? Né? Primeiro, eu tento, como é que fala? Como eu tenho múltiplos problemas a resolver, eu tento primeiro focar em um. Então, o espaço total é um problema do usuário? Não. Então, agora eu tento resolver primeiro tudo que condiz, que eu posso resolver neste momento do usuário, porque se eu começo a fazer esses saltos, você não está errado, perceba, você não está errado. Mas se eu começo a fazer esses saltos, a chance de eu me perder é alta. Então, eu tento resolver o máximo de coisas que eu posso com uma única entidade. E aí a pessoa escuta esse nome e fala, candomblé. Não, não é isso, tá? Pessoal, quando a gente trabalha dentro do código com elementos que podem ser representados por algo do mundo real, por exemplo, este cara é uma entidade. Então, no meu caso aqui, se eu estou resolvendo um problema do usuário, o usuário, para mim, a solução provavelmente é uma entidade. Percebem? Claro que eu posso. Então, aqui, ó. Até aqui a minha linha 18, eu estava só limpando as informações, certo? Só que o que acontece? No laço de repetição, quando acabar aqui o bloco e ele voltar aqui para cima, tudo que eu fiz é perdido, certo? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter uma variável externa ao laço de repetição para guardar tudo que acontece lá dentro. Então, tudo que eu preciso persistir de informação no meu laço de repetição precisa ser armazenado em uma variável externa. Tá? Então, essa é a primeira questão. Então, e aí é que vem agora que tipo de variável que eu terei. Tá? Por quê? A primeira coisa que eu sei é o quê? Se eu tenho múltiplas linhas, eu tenho múltiplos usuários. Então, esse cara aqui que está na linha 13 precisa ser uma coleção. Agora, eu preciso decidir qual tipo. Tá? Poderia ser uma lista, poderia ser um conjunto, ou poderia ser um dicionário. Ah, professor, mas conjunto e dicionário usa chave? Sim, os dois usam chave. Tá? Então, qual coleção que eu vou usar para isso? Tá? Posso usar lista? Posso. Qual que é o problema da lista para este problema? Usuários, eles têm nomes específicos, com identificadores específicos e espaços específicos. A lista não me traz especificidade. Ela é posicional. Agora, o dicionário, esse me traz especificidade. Por quê? Porque eu posso dar um nome para minha chave. Ou seja, o dicionário é uma melhor escolha para este problema do que a lista. Trabalhar posicional aqui é ruim, porque eu tenho que ficar decorando o que tem em cada posição. Lista não, o dicionário não. O dicionário, como eu dei um nome, e geralmente um nome que faça sentido, tá? Fica mais fácil de eu buscar essas coisas lá depois. Certo? Bom, então, a minha variável para armazenar tudo será um dicionário. Se fosse uma lista, no ponto aqui da linha 20, eu estaria fazendo um append. Mas como é um dicionário, usuários é um dicionário, eu preciso determinar uma chave para o meu dicionário, que é esse linha 0.
Por que linha 0? Olha aqui embaixo, o que está marcado aqui na lista. Lá embaixo, lá no terminal. Né? Eu tenho uma lista. A posição 0 é quem? O usuário. A posição 1 é quem? O espaço. Certo? Então, aqui na linha 0, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando a primeira posição dessa minha lista. Certo? Esse cara aqui da linha 20, esse linha 0, eu estou usando de chave do meu dicionário externo. Por que isso? Tá? Deixa eu construir esse negócio aqui. Por que eu estou fazendo isso? Dicionário tem uma característica super específica, que é o quê? Elas funcionam no formato chave-valor, certo? Então, tanto chave quanto valor pode ser qualquer coisa. Mas chave tem uma característica própria, que é o quê? Ela precisa ser única. Chave é sempre única. Sempre. Tá? Então, um elemento excelente para colocar como chave é algo que eu sei que não muda. E o que não muda nesse exercício? O nome do usuário. Então, o nome do usuário tem essas duas características importantes que eu preciso. Primeira, não muda. Segunda, é única. Porque lá para o servidor, eu não posso ter os dois Alexandres, exato. Tá? Então, isso aqui é uma chave perfeita. Não muda e é única. Tá? Então, esse é um cara bom para virar a chave do meu dicionário. E o valor? O valor também pode ser qualquer coisa. Tá? Poderia ser uma string, poderia ser um inteiro, poderia ser uma lista. Por que eu escolhi um dicionário como valor? Ou seja, eu tenho um dicionário dentro de um dicionário. Por que isso? Porque as informações que vão para o valor aqui desse meu usuário também são múltiplas. Poderia ser uma lista? Poderia. Mas aí, de novo, eu tenho que ficar decorando posição. E esses elementos que esse meu usuário tem são super específicos. Por quê? Eu sei que isso aqui representa o quê? Espaço. Aquele outro ponto que vai precisar ali do usuário, que é aquela coluna com o identificador numérico, né? Ele também tem um nome específico, que é o identificador. Quando eu tiver que lidar com porcentagem do espaço ocupada, isso também tem um nome específico. Eu posso chamar de porcentagem, por exemplo. Certo? Então, se todas as minhas informações possuem uma chave para elas, que será única, por quê? O usuário só tem um espaço ocupado. O usuário só tem um identificador. O usuário só tem uma porcentagem. Então, de novo, o dicionário se torna uma estrutura ideal para armazenar. Tá? Então, como que eu escolho a estrutura? É literalmente isso. Se as informações forem genéricas, ou então muitas da mesma informação, então, por exemplo, estou indo fazer compras e eu vou passar na... Tem um hortifruti perto da minha... Não é um mercado, tem um hortifruti perto da minha casa. O que eu consigo comprar lá? Hortifruti, sabe? Então, uma lista me resolve o problema. Por quê? Porque tudo que está lá dentro é hortifruti. Exato. Então, todo mundo lá tem a mesma característica. Agora, quando eu uso o dicionário, é o quê? Eu tenho características extremamente diferentes, geralmente únicas, que identificam uma entidade. Dicionário é excelente. Então, agora imagine você o seguinte: eu não estou indo no hortifruti perto de casa, eu estou indo no mercado. Certo? Eu vou ter o meu cupom fiscal no final das contas. O cupom fiscal tem uma estrutura extremamente própria. Tá? Por quê? Ele tem um identificador único, que geralmente é o próprio código de cupom fiscal, certo? E o que eu tenho para ele? Uma série de informações. Não pense no cupom fiscal, vamos pensar na própria nota fiscal mesmo, que tem uma legislação por trás dela. Né? A nota fiscal tem uma série de informações únicas, certo? E importantíssimas. Por exemplo, CPF do comprador, nome do comprador, lista de produtos comprados. E aí, olha que interessante. Ó, aqui, espaço, o que eu tenho aqui? Vai ser um float, certo? Porque é o espaço. E o ID provavelmente vai ser um inteiro. E o nome do usuário provavelmente vai ser uma string. Então,
Veja que o valor dentro do meu dicionário, eu sempre coloco ele com um tipo que seja representativo para mim. Tá? Se eu tivesse lá na nota fiscal, eu teria que um dos valores do meu dicionário seria uma lista, que é o quê? Itens comprados. Tá? Então, este cara aqui pode adquirir o tipo que eu achar necessário. Tá? Assim como os itens aqui do dicionário da linha 13, pode adquirir como valor o tipo que eu achar necessário. E para mim aqui, por todos esses motivos, o dicionário é o que mais próximo atende. Tá? Então, repito, daria para fazer com outros tipos? Daria. Só tornaria o processo mais difícil, porque eu teria que ficar decorando posição. E decorar a posição é sempre ruim. Tá? Deu para entender? Beleza. Bom, voltando lá. Pessoal, uma das coisas que eu já posso tratar do meu usuário aqui, que é específico do meu usuário, é o identificador dele, certo? Eu preciso, de acordo com o relatório, de um identificador. E agora? Eu sei que aqui em algum lugar eu vou ter um ID para esse cara. E por enquanto eu não tenho. Existe um jeito super simples de fazer um ID. Lembra que eu mostrei para vocês uma função chamada enumerate? O que o enumerate fazia? Para cada passagem do for, ele contabilizava a passagem, não era isso? Então eu posso fazer exatamente a mesma coisa. Eu posso vir aqui, enumerate. Só que além da linha aqui, agora eu recebo a posição do enumerate, certo? Que eu vou chamar de i. Por que i? Porque sim, por falta de sugestão melhor. E mais, o enumerate começa do 0. Mas o meu cara aqui começa do 1, certo? Eu posso fazer mais um, é uma solução, ou lá dentro do enumerate eu tenho algo chamado de start. Ele recebe qual é o inteiro onde eu quero começar. Então eu vou virar aqui start 1. Então o meu i já começa no 1. E quem é o meu ID agora do meu usuário? I. Resolvi o segundo problema. Certo? Então olha lá. Resolvi esta coluna, o enumerate entrega para mim. Resolvi esta coluna, que a própria separação de dados resolveu para mim. E resolvi essa coluna, que a função de conversão resolveu para mim. Certo? Até aqui, deu para entender? Pessoal, existe mais alguma coisa relativo ao usuário que eu conseguia resolver neste ponto? A princípio, não. Por quê? Para resolver porcentagem, eu preciso da informação do total, que eu ainda não tenho. O próprio total, eu ainda não tenho. E a média, eu também preciso do total. Então, eu não consigo mais. Mas quem que eu posso calcular nesse momento? O próprio total. Por quê? Porque para cada passagem desse for, eu vou ver o espaço ocupado por um determinado usuário, certo? Ou seja, eu posso criar uma nova variável chamada total para armazenar essa informação. Então, depois que eu tratei tudo relativo ao usuário, eu posso vir aqui, o total recebe ele mesmo, mais o espaço ocupado pelo usuário que eu estou olhando agora. Que existe aqui, ó, em linha 1. E eu preciso fazer a devida conversão. Por quê? Vocês estão vendo que aqui dentro ele é uma string? Ele está entre aspinhas? Eu não posso somar strings, certo? Aqui, eu quero somar valores. Então, eu preciso converter para inteiro. Tá? Dúvida aqui nesse cálculo total? Dúvida na criação da variável aqui fora do for? Pessoal, o primeiro problema que vocês podem... A dúvida que geralmente aparece aqui é por que o total ali que foi criado na linha 14 tem 0 dentro? Tá? E a resposta é super simples. Lembram lá da matemática, um negócio lá do ensino fundamental chamado de elemento neutro? Não? É assim, ó. A matemática e a multiplicação tinham elementos neutros.
o que era o elemento neutro? Na soma era o elemento que, somado com qualquer número, não altera o seu valor. Quem era esse cara para a soma? 0. Certo? Então, se eu tenho 10, 10 mais 0, 10. 152 mais 0, 152. Então, o 0 é elemento neutro. Então, se eu começo a minha variável total com 0, e a operação que eu vou executar nela é soma, o valor inicial não altera o resultado. Por isso, escolha por 0. Deu para entender isso? Tá? Então, a escolha de valor inicial da minha operação é altamente dependente de qual operação eu vou executar. Tá? Se a minha operação é soma ou subtração, eu inicializo a variável com 0. Se a operação é multiplicação ou divisão, eu inicio a minha variável com 1. Tá? Que são os elementos neutros. Como aqui o total é por somatória, comecei por 0. Beleza? Pessoal, quando vocês estão programando, vocês têm que tomar um cuidado seríssimo em não alterar o valor original. Certo? Então, quando eu calculo uma somatória, eu não posso, de forma alguma, alterar isso por erro de cálculo. Por isso, o uso do elemento neutro. Certo? Dúvidas no cálculo do total, pessoal? Ok. Nesse ponto aqui, eu resolvi vários dos meus problemas, certo? Então, eu tratei tudo que eu podia do próprio usuário, fiz a somatória do total. Posso resolver alguma coisa dentro deste for ainda? Não. Por quê? Eu só teria o total quando esse for acabar, porque daí eu somei o último usuário, certo? O espaço do último usuário. Então, agora sim eu tenho o total efetivo. E ao fim de todo esse for aqui, eu tenho um dicionário com todos os meus usuários. Para facilitar a minha vida, caso eu queira, eu posso repetir aqui o próprio usuário aqui dentro. Eu posso vir aqui, usuário, e adicionar aqui ele à linha 0. Tá? Não tem problema nenhum. Então, professor, mas ele já existia aqui em cima. Tem algum problema? Não tem problema nenhum. Tá? Eu posso repetir aqui dentro. Então, eu posso usar este cara como chave e eu posso tratar ele como elemento também. Tá? Sem dor de cabeça nenhuma. Mas repete dado. Repete. Tá? Não é exatamente um problema. Se você tiver limitação de espaço, é um problema. Mas não é o nosso caso, certo? Dúvidas até aqui? Beleza. Pessoal, nesse ponto, eu resolvi para o meu exercício o quê? A parte descritiva do meu relatório. Agora eu tenho que fazer o quê? A comparativa. Bom, porcentagem eu vou usar múltiplas vezes. Se eu uso múltiplas vezes, isso aqui tem cara de o quê? Função, certo? Então, em algum momento, eu vou calcular a porcentagem. Então, eu volto aqui. Def. Porcentagem. E o que ele faz por enquanto? Porcaria nenhuma. Eu só abstraio. Para calcular porcentagem, eu preciso de dois valores, certo? O espaço que o usuário ocupa e o total. Então, eu venho aqui, espaço e o total. Agora, e por enquanto ele faz o quê? Nada. Vou resolver este problema depois. Beleza? O que mais que eu posso fazer agora? Bom, vocês estão vendo que eu estou fazendo aqui o total, mas eu estou fazendo o total em bytes? Eu já posso convertê-lo para mega, certo? Então, eu posso vir aqui e dizer que o meu total recebe bytes to mega ele mesmo. Eu já resolvo um problema.
e eu já posso calcular a média. Por quê? Eu tenho o total e eu tenho a quantidade de usuários, certo? Então eu posso calcular a média. Então o que eu vou ter aqui? Quem é a média? É o total dividido pela quantidade de usuários. Como eu calculo quantidade? É quantos usuários existem no dicionário, certo? Então eu posso fazer len usuários. O que ele está tirando? Ah, tá. Tudo bem. Deu para entender? Deu para entender esses dois caras aqui? Ok. O que eu fico cortando na minha cabeça? Beleza. Por enquanto ele está marcando como erro aqui, mas é porque este cara ainda não retorna nada, tá? Quando a gente fizer esses caras aqui, esses erros começam a desaparecer. Nesse passo aqui, eu tenho quem? Olha lá. A parte descritiva, e eu já tenho esses dois campos aqui embaixo. Falta a média. Mas a média é dependente de um laço de repetição, certo? Então eu vou fazer ele daqui a pouco. Quem eu posso executar agora? Criar as funções. Eu posso criar a minha função que faz a conversão e posso criar a minha função que calcula a porcentagem, que é o nosso próximo problema, certo? Então vamos lá. Como que eu converto byte para mega? O exercício te contava, né? Ó, 1 kbyte é 1024 bytes. 1 megabyte é 1024 kbytes. Então, para fazer esta conversão, o que eu podia fazer? Eu pego o espaço que veio e eu faço o quê? Espaço recebe o inteiro dele próprio. Eu não sei se vai vir como string ou se vai vir como inteiro, certo? Então, para resolver o meu problema, eu converto. E divido por o quê? 1024. Então, se eu dividir por 1024, eu tenho o quê? Kbytes. Então, eu tenho que dividir por 1024 de novo, certo? Eu posso fazer isso? Colocar um parênteses? Aonde? Poderia. Então, eu poderia fazer isso aqui e trocar essa divisão por multiplicação. Posso. Tá? Ou ainda, eu posso vir aqui e parênteses. As duas soluções são válidas. Tá? Beleza? Por quê? Porque daí ele calcula isso aqui primeiro, me dá o resultado em kbyte e me devolve isso. Certo? E agora eu faço o quê? Return o espaço calculado. Tá? Como que eu calculo porcentagem? Então vamos aqui. Porcentagem é o quê? O espaço, o inteiro do espaço, ou talvez o float do espaço fique melhor, certo? Então, o float do espaço, aqui eu também vou colocar o float do espaço. Então, o float do espaço dividido pelo float do total. Certo? E isso daqui vezes 100. Isso é a porcentagem. E retorno a porcentagem. Beleza? Então aqui eu tenho as minhas duas funções de apoio. Tranquilo aqui na solução dessas duas funções? Como eu disse para vocês, quando eu tivesse resolvido aqui, o erro aqui embaixo desaparecia. E desapareceu. Eventualmente faremos isso. Mas sim, esse é o princípio. Oi? Usei em vez do float, joguei tudo para sair como string. Mas e se o espaço entrar como texto? Então, tá como texto também, não modifiquei tudo.
Então, o problema é que se você pegar aqui o espaço e ele for texto e você tentar dividir por 1024... Ah, tudo bem. Tudo bem. Tá? Pessoal, vamos ver o que a gente tem até agora, né? Então, depois que a gente manipulou tudo isso, eu vou fazer aqui um print em usuários para a gente ver o que tem dentro do dicionário. Depois a gente olha para esses dois caras. Tá? Por quê? Porque agora a minha função existe, então ela já faz alguma coisa, então eu consigo ver o que tem dentro do meu dicionário. Opa, tudo bom? Olha lá. O que eu tenho? O meu usuário, a chave do meu usuário, certo? Em formato string. E o que eu tenho aqui dentro? Um dicionário com as informações dele, olha lá. O ID, o espaço ocupado em float e o nome do usuário, que eu adicionei por repetição mesmo. Tá? Vírgula, ou seja, novo item, próximo usuário, espaço ocupado, toda a lista de dados do meu usuário. E assim sucessivamente, certo? E se eu tivesse impresso, além disso, o total e a média? Olha lá, o total e a média. Tá? Então, a gente fez a primeira etapa, né, do processo de transformação dessa informação aqui. Certo? Dúvidas até aqui, pessoal? Galera na web, dúvidas? Ok. Vocês estão com muita pouca dúvida. Vocês estão entendendo? O que está fazendo? Não conseguiria fazer. Tá. Deixa eu apagar esses prints aqui. Tá? Nesse ponto aqui, pessoal, eu já poderia calcular a porcentagem, tá? Mas eu vou calcular a minha porcentagem no momento que eu for escrever no arquivo de saída. Por quê? Porque assim eu tenho um fora menos. Tá? Deveria fazer isso no processo de transformação. É o ideal. Tá? É o ideal. Então, olha lá. Olha lá. Tenho todas as minhas informações para preencher o meu relatório. Agora eu vou fazer o quê? Preencher o relatório. Tá? Para fazer o relatório, eu preciso fazer o quê? Então agora eu vou chamar essa etapa aqui. Cacete. E carga dos dados. Tá? É onde eu vou efetivamente jogar isso para o meu relatório. Ou para qualquer coisa que seja. Tá? Se eu quero jogar isso aqui para um arquivo, qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Abrir um arquivo. Tá? Então, eu vou chegar aqui, saída, recebe open. Vou chamar de saída.txt, por falta de nome melhor. Vou chamar de relatório.txt. Por quê? Porque era o que o meu exercício pede. Tá? E vou abri-lo para escrita. Ah, professor, mas se já tiver um relatório, vai destruir. Vai. Tá? Porque agora isso é uma questão até mesmo de consistência do relatório. Tá? Então, geralmente, quando você vai fazer um relatório, você parte ele do zero. Certo? E agora? Agora eu posso começar a escrever. Qual que é a primeiríssima informação que eu posso escrever no meu relatório? O cabeçalho. Certo? Então eu posso vir aqui, saída.write.
E aí, o que eu tenho lá? Empresa Inc. E aí, aqui eu vou colocar 2/T. Uso do espaço em disco por usuário. Uso do espaço em disco por usuário.